Nosso primeiro convidado já está aí, Carlos Dionísio Flores, cantando Coloco Meu Coração em Tua Cruz. O Espírito Santo Tamo junto! E aí, mano? Belezinha? O que tu acha dessa música aí, meu? Eu achei que tem um cara que canta bem aí nessa música aí. O que é essa música? O que é esse cantor das multidões? Então, música do Padre Fábio de Mello. Padre Fábio de Mello, que foi o lema quando você foi nosso chefe do 30º cenáculo, hein? Que espetáculo, cara. Depois nós vamos falar disso, do teu retiro, né? Da nossa caminhada de cenáculo aí. E agora eu quero, antes de mais nada, colocar lá outra coisa que foi a tua mensagem quando tu foi chefe do cenáculo. Colocar o coração na cruz de Jesus é direcionar livremente os nossos sonhos ao encontro dos sonhos e projetos de Deus para a nossa vida. O lema que animou espiritualmente o 30º Cenáculo de Maria foi: coloca o meu coração em tua cruz. Colocar o coração na cruz de Jesus é direcionar livremente os nossos sonhos ao encontro dos sonhos e projetos de Deus para a nossa vida. O lema que animou espiritualmente o 30º cenáculo foi: coloca o meu coração em tua cruz. E eu quero lembrar o pessoal, né? Isso tudo que eu vou falar hoje eu aprendi com esse cara aqui. Você aperta no aviãozinho ali e manda essa live para todo mundo, porque todos os convidados são especiais. Todos. O testemunho de fé de todo mundo é especial. Mas eu tenho hoje aqui um irmão da minha vida aí no cenáculo, né? Uma pessoa que me ensina muito, que tivemos tantas maravilhosas empreitadas juntos, e para mim é uma alegria imensa receber o Dionísio, peregrino do amor, para nos contar um pouco da sua vida, do seu testemunho de fé, da sua caminhada. Certamente nós precisaríamos aqui de uma live de muitas horas. Nós estamos hoje muito felizes de te receber, Dionísio, e eu nem tenho muitas palavras para te dizer, a não ser: seja muito bem-vindo. Eu estou retribuindo, né, uma live do dia 31 de março, quando você me jogou nesse mundo da tecnologia aí. E, cara, seja bem-vindo. Então, meu irmão, que bom te encontrar, que bom ir aí na tua casa, conversar um pouco aí, só que hoje esse papo vai ter bastante gente que vai estar acompanhando aí. Com certeza. Nossa, para mim também é uma alegria poder fazer parte de tudo isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento maravilhoso, né? Fazendo, no meio disso tudo, a evangelização chegar a mais e mais pessoas, até mais do que a gente fazia no presencial antes. Então, em tudo eu vejo a mão de Deus. E é sempre uma alegria poder estar contigo, né? Estar com a nossa família toda, Cenáculo. Meu nome é Dionísio Flores. Nascido e criado na Conceição, lá em São Sebastião do Caí, na paróquia Nossa Senhora da Conceição. Filho da Bete, do Deonelo, e irmão do Mateus, filho da família Flores, que, por sinal, é praticamente toda cenante. A minha tia, irmã do meu pai, fez o primeiro cenáculo, a minha avó paterna fez o segundo cenáculo, meu pai fez o 8º, minha mãe fez o 9º, minha avó materna fez o 9º. Bom, a família toda ali, minhas tias, tios, são tudo cenantes. Uma grande alegria, né, poder dizer que eu sou filho lá da Diocese de Montenegro. De lá eu vim, né? Hoje estou no Paraná. A minha história familiar é essa, né? É uma família simples, uma família humilde, onde fui criado sozinho até os 20 anos de idade, praticamente. Depois, o meu pai e a minha mãe foram ter o Mateus, né, quando eu já tinha quase 20 anos. Então, a minha infância foi sozinho e passando por dificuldades junto com os meus pais, com a nossa família, muito simples. Com 11 anos de idade, eu comecei a trabalhar, fiz a minha primeira experiência de trabalho. Acabei indo muito cedo trabalhar e acabei também me envolvendo com algumas coisas muito cedo. Porque a minha família sofreu com a doença do alcoolismo. E uma das coisas que eu sempre pergunto no cenáculo para o pessoal, né? Levanta a mão aqui, quem tem um familiar, um amigo, um parente, alguém que sofre com a doença do alcoolismo. Todo mundo levanta a mão.
É difícil a gente ver alguém que não levanta a mão por conta da doença do alcoolismo, que destrói tantas e tantas famílias, né? A minha família foi uma, né? Minha mãe e meu pai se casaram por obrigação, porque meu pai e minha mãe engravidaram de mim, eram apenas namorados, né? Na época, e os dois eram solteiros, muito jovens ainda. Meu pai tinha recém saído do exército, minha mãe era uma menina, muito novinha ainda, e por fim aconteceu, tiveram que casar meio que obrigados ali, né? Isso em 1979, então imagina, naquela época as coisas eram um pouco diferentes, né? Um pouco mais rígidas, as famílias muito tradicionais, e por fim decidiram, então, por eles que eles casariam. E aí foi tudo assim, né? Casamento feito assim, casa feito assim de qualquer jeito, tudo feito meio de qualquer jeito, assim, né? E aí se encontraram os dois dentro de uma casa, agora minha mãe grávida, e de repente tem que seguir a vida, assim, isso é o que eu ouvia muito, assim, né? Minha mãe contando. Meu pai começou a aumentar um pouco a questão da bebida, né? E como ele mesmo diz hoje, o meu pai, ele diz que o alcoolismo é uma doença lenta, progressiva e fatal. E assim a doença foi durante praticamente 15 anos da minha vida. Então, quem viveu o alcoolismo sabe o quanto é devastador para uma família, principalmente para uma criança. Porque toda a nutrição emocional que uma criança precisa, ela deve ser amor, atenção, carinho, afeto entre os pais, né? Afeto com o filho. Ou seja, a formação de uma família normal seria. Mas o álcool não permite, né? E aí, então, eu começo a sentir os impactos de toda essa doença. É um sem vergonha, é um irresponsável, né? Não cuida do filho, fica bebendo na rua até tarde, é um sem vergonha, um vagabundo, né? Tal, a gente não tinha noção do que era. E aí foram acumulando os prejuízos emocionais, financeiros, materiais, enfim, né? Espirituais, destruição total do casamento, algumas separações, alguns acidentes, né? O meu pai, ele era aquele cara que ele sempre queria sair comigo quando ele estava embalado, né? Tinha tomado, aí ele queria me levar junto para passear. Sofremos uns 3 acidentes de carro, eu e ele, assim, né, nessa jornada. Capotar o carro, virar o carro, né, essas coisas assim, perder roda do carro, ele andando. Ele queria me agradar, ele queria andar rápido para criar emoção, né? E num dos acidentes dele, que foi em 1994, eu não estava junto, graças a Deus, mas foi quando ele sofreu um acidente grave e quase matou uma família, né? Quase matou um amigo dele que estava com ele. E o calejado, já revoltado, um jovem, um adolescente de 14, 13 anos, já tinha feito as minhas primeiras experiências com álcool, já estava fazendo as minhas primeiras experiências com droga, ainda muito com medo de tudo, mas foi quando meu pai sofre um acidente em 94, e ele chega em casa depois do hospital, vieram avisar a gente antes dele voltar do hospital, disseram, teu pai sofreu um acidente, e a primeira pergunta que eu fiz foi se ele tinha morrido, né? Mas não porque eu estava preocupado com ele, é porque realmente eu tinha muita raiva já de tudo que havia acontecido, de tudo que o alcoolismo havia feito ele causar na nossa vida, né? Foi quando ele chegou em casa no outro dia ali e tal, com um corte na cabeça enorme, aí ele veio dizer que ele ia parar de beber. E naquele dia eu tomei a decisão, então, de que se ele ia parar de beber, eu iria começar. No submundo mesmo, na perdição. E aí foi quando eu me envolvi com a droga, com a maconha, com a cocaína, foi quando eu me joguei no mundão mesmo. Costumo dizer que com 12, 13 anos ali, eu já conhecia todas as zonas de prostituição que existia no Vale do Caído. Eu fui trabalhar com um cara que era o cara mais maloqueiro que vocês possam imaginar. E toda vez que ele saía para entregar o produto que a gente fazia, ele queria nos levar junto. E nós ia junto com ele para fazer a entrega, com o pretexto de fazer a entrega, ajudar a descarregar o caminhão. E na volta, ele vinha passando em todas as zonas de prostituição que tinha. E ali eu conheci todas as zonas do Vale do Caí. E eu tinha 13 para 14 anos de idade. E dali foi evoluindo. Com 15 anos eu já estava começando a vender droga, sabe? Já tinha ido preso uma vez por conta disso. O meu pai faz o cenáculo em 1995. Eu não dei a mínima, não estava nem aí, nem em casa eu estava, né? Daí, em 1996, foi a minha mãe fazer o cenáculo. E ele foi ajudar lá. E eu fiquei sozinho. Eu roubei o carro dele e andei mais ou menos uns 100 quilômetros com o carro dele, o Fusca dele. Ele escondeu a chave e eu encontrei a chave e andei. Quando ele chegou em casa, ele teve a surpresa de ver que eu tinha rodado com o carro dele 100 quilômetros
sem carteira, louco, tocando terror. Eu nunca me esqueço das palavras dele naquele dia. Ele dizia assim: isso só pode ser o demônio, só pode ser o capeta que está fazendo isso. Eu não posso acreditar que tu pegou o carro sem a minha permissão e fez o que... Eu destruí o carro, eu arrebentei o cabo do acelerador do carro, eu andei, nossa, eu fiz horrores. Aquelas madrugadas de sexta até domingo ali. E esse foi o presente que ele teve quando ele chegou em casa. Eu nunca esqueço ele dizendo isso para minha mãe. Segui na carreira, colocando um monte de gurizada nesse mundo junto comigo, me tornei um traficante, vendendo a droga para a molecada. Eu chego, então, no fundo do poço. Eu peguei uma quantidade muito grande de cocaína numa noite de sábado, e naquela noite eu acabei não vendendo para ninguém, eu usei tudo sozinho. Entrei na praça pública lá da minha cidade, lá do Caí, na frente da igreja matriz de São Sebastião do Caí, no banheiro da praça, e ali, então, eu arrebento tudo aquela droga e venho a ter uma overdose. Eu costumo dizer que assim como meu pai morreu numa noite de julho e renasceu um homem novo, naquela noite de julho eu também morri e amanheci no outro dia, 6 horas da manhã, com o sino batendo, e eu precisava caminhar até em casa, mais ou menos uns 10 quilômetros. E aquela caminhada para mim foi uma conversa com Deus, né? Foi um diálogo com o Senhor. Aí eu cheguei em casa, a pé, todo mijado, todo sujo, e a minha mãe não disse nada. Só arrumou uma roupa para mim, eu tomei um banho, depois eu almocei. E aí foi quando ela me convidou para vir na igreja. Ela disse: vai lá na igreja, tem o pessoal lá reunido, tem o pessoal que está do cenáculo lá, tem um grupo de jovens, vai lá. Daí eu cheguei lá e tinha uns jovens lá, e ficaram tudo meio assustados quando eu entrei, porque lá na Conceição, o pessoal, eu já tinha fama de marginal. Até hoje tem umas pessoas que acham que eu sou marginal ainda. Aí o pessoal meio que se assustou quando eu entrei na igreja, assim, né? E daí tinha uma amiga minha que estudava comigo, foi minha amiga de infância, ela veio e me acolheu na porta da igreja, tá? Ficou todo mundo bem apavorado. Me colocaram ali sentado, eu fiquei ali e me senti acolhido ali pelos jovens, me senti aceito, sabe? Pertencente a um grupo diferente, que era um grupo de Deus. E aí fiz uma experiência de retiro ali, né? Meus pais começaram a ver uma certa mudança em mim, uma vontade de querer mudar. Entrou no AA, no Alcoólicos Anônimos, e começou a falar para mim dessa obra do AA, começou a me ensinar algumas coisas, e eu nunca abri muito que eu estava nesse mundo para meu pai e para minha mãe. Eu sempre mentia demais, eu sempre escondia demais. Mas teve uma vez que a minha mãe achou um papelote de cocaína grande assim no meu casaco. E ela pegou aquele papelote, me chamou lá no banheiro e perguntou para mim o que era. E puxou a descarga na minha frente e disse: ó, o lugar disso aqui é aqui, ó. Fiquei com muita raiva na hora, de mim, dela, sabe? Porque a droga, ela destrói o nosso valor. A droga, ela vai destruir, tanto a droga quanto o álcool, ela destrói o valor que você tem pelas pessoas da tua casa. Ela destrói o valor que você tem pelas pessoas que te amam, que querem o teu bem. Você pode ver, quem é viciado em droga, não dá valor para ninguém, só dá valor para a droga. Essa é a coisa que a pessoa mais quer, que é a droga. E eu estava assim naquele momento. Estava tentando manter minhas responsabilidades, minhas coisas, mas... E aí eu vi o meu pai falando, sabe? Só por hoje não, PHM, né? É um dia de cada vez, hoje eu não vou beber. Eu escutava aquilo meio que me incomodava, sabe? Mas eu sabia que era o caminho. Eu comecei a escutar um pouco mais o meu pai. O meu pai, ele faz a leitura dos passos todos os dias, a sabedoria de AA todos os dias, onde ele mantém a serenidade, a sobriedade dele. E aquilo me chamava a atenção. E um belo dia chega o Alex e o Sabiá lá em casa. Eu estava começando a querer sair dessa vida. O Alex dizia assim: então, Dionísio, dava aquelas risadas assim. O Sabiá também, do jeito dele, nervoso, caminhando de um lado para o outro. Daqui a pouco eles me puxam uma ficha, né? Então, o negócio é o seguinte: a gente veio aqui te convidar para fazer o cenáculo. É o convite que eu estava esperando, porque eu já tinha visto o quanto isso era bom. Eu já tinha visto o meu pai, né, engajado nisso. Eu via minha mãe contente com meu pai, por conta dele também estar nisso. Então, eu pensava assim, cara... E vi o Alex, né? Porque o Alex, para mim, estava sendo, naquele momento, um exemplo, né? Um exemplo de alguém que superou aquilo. Eu decidi que eu ia. Então, em janeiro de 1998, tá aqui, ó. Tem guardado até hoje aqui, ó. Tá sempre perto de mim. Todas as vezes quando eu entro numa dificuldade... Todas as vezes, quando eu começo a passar por um deserto, eu sei aonde eu vou recorrer.
15º Cenáculo de Maria, área de Montenegro. Nós nem éramos vicariato ainda, nem diocese, né? 23, 24, 25 de janeiro, assinado aqui pelo padre Léo Schneider e pelo padre Alcido. Quando eu fui fazer o cenáculo, nem falar, nem conversar eu sabia direito. Não sabia nada, eu era, assim, estava muito bruto, né? Pedra muito bruta. Me lembro bem, assim, quando te vi lá, né, vi o Kindle, né, e aquilo me encantava. Eu pensava assim, meu Deus, será que um dia eu vou ter a graça de ser como uns caras desses, né? Cristo conta contigo, uma das frases mais encorajadoras. Eu pensava que realmente eu não ia conseguir ser o que Deus queria que eu fosse. O lema do meu curso era esse aqui, ó. E você que vai sozinho pela rua da cidade, não repare a falsidade dos que vão. Deixe tudo no caminho, que é outro o seu destino. Há uma rosa e um menino em você. O importante é o Cristo, é o importante. É o Cristo, é o importante. É o Cristo, eu creio em Deus, eu creio em Deus. O importante é o Cristo, é o importante. É o Cristo, é o importante. É o Cristo, eu creio em Deus. Anos depois, né, eu fui perceber o quê? Uma das minhas marcas assim, mais fortes no cenário hoje é justamente a rosa e o menino, que sou eu, né? Deixe tudo no caminho, que é outro o teu destino. Há uma rosa e um menino em você. O importante é o Cristo. E a segunda parte da música. E você ao sol poente, olhos claros tão somente, esquecendo de repente de chorar. E você que é canção, que o amor fez o universo. O importante é o Cristo, é o importante. É o Cristo, é o importante. É o Cristo, eu creio. À medida que a gente ia vivendo aquele cenáculo, à medida que a gente ia meio que se exorcizando, né? Uma coisa muito impressionante, ao ponto de, por exemplo, na noite de sábado para domingo, foi um fato inusitado, porque estávamos todos dormindo lá no Santo Inácio e de repente eu tenho um pesadelo. E nesse pesadelo eu via o diabo puxando as minhas pernas, tentando me aprisionar, né? Tentando me tirar dali, tentando me levar dali. Naquele pesadelo terrível, eu gritei tão alto dentro daquele dormitório, eu acordei o Santo Inácio inteiro gritando. Quando eu sonhei, e daí eu senti realmente, né? Parece coisa de louco. Mas eu senti realmente que o capeta estava me puxando para dentro do buraco de novo, né? E eu gritei, mas eu gritei tão alto, mas tão alto, aquele grito assim, né? E aí, quando eu gritei, quem estava do meu lado se assustou e gritou, e quem estava do lado foi gritando, e no fim começou uma gritaria. Aí eu peguei, eu nunca me esqueço, eu peguei o cobertor assim, ó, cobri. Não fui eu, não tenho nada a ver. O que é isso? O que houve? Ninguém achava a luz para ligar a luz naquela escuridão. Aí daqui a pouco alguém achou a luz. O que foi isso? O que foi isso? Tem um louco, tem um louco. E eu só com o olho de fora, bem quietinho, né?
Não sei de nada, eu estou dormindo, né? Todo mundo apavorado para ver o que tinha acontecido. E ninguém sabia o que tinha acontecido. O demônio não te pegou mais. Não me pegou, não me pegou. É impressionante, eu estava sendo exorcizado dentro do cenáculo ao ponto de tudo isso acontecer. Para mim, a noite sempre foi aterrorizante. Sempre, a noite, para mim, dormir, para mim, sempre foi uma coisa muito complicada. Eu descobri que era por conta do que a gente vivia quando era criança. Meu pai chegava de madrugada, eles começavam a discutir, brigavam, e eu aqui ficava com muito medo, eu ficava em pânico no meu quarto e não dormia. Isso tudo marcou muito a minha história. Mas aquele dia foi isso, foi uma libertação. A gente foi acontecendo, a gente foi percebendo que a vida fazia perguntas durante o cenáculo, e uma delas é, e aí, quem é você depois do cenáculo? Ou quem você será depois do cenáculo? Se Deus me ama, se eu sou livre, se Jesus é o caminho, o que mais me falta? Falta seguir. E aí eu comecei a buscar entender, para mim era muito difícil, eu anotava muito, escrevia muito naquele retiro. Cada canção que alguém cantava, para mim era muito forte. Ver o Alex, ali, o meu chefe, né, do 15º Cenáculo, o testemunho dele foi inspirador para mim. Ver o meu amigo Sabiá, o Kindle, nossa amizade foi tão bacana. É muito difícil a gente caminhar sozinho. Se não fosse o cenáculo, certamente eu não seria quem eu sou, com toda a certeza do mundo. Eu tenho essa certeza dentro do meu coração. O cenáculo é a maior aventura da minha vida. Fiz o 15º, nunca mais eu parei. No ano 2000, já estava caminhando um tempinho, né, 2 anos caminhando, de repente tu me convida para vir para o Paraná, fazer cenáculo. Quem diria que, alguns anos depois, eu estaria encontrando aqui no Paraná, em um cenáculo, a mulher da minha vida. Então, os caminhos de Deus são assim. Eu fiz a minha parte, né? Eu estava ali, eu acreditei, eu aceitei o chamado de Jesus Cristo para mim, e foi um chamado importante. O importante é o Cristo. Eu fiquei muito tocado com esse negócio de cantar. O vô foi lá na Colombo, comprou um violão Janine para mim, me entregou aquele violão de manhã, umas 11 horas da manhã. Quando era 6 horas da tarde, eu estava tocando 3 musiquinhas já. Consegui uma pasta do cenáculo, eu comecei a ensaiar e cantar, cantava Jovem Maria, cantava Importante é o Cristo, e comecei a pegar o gosto por aquilo, e fui indo, e de repente fui cantar no cenáculo junto, tocar, de repente estava tocando no hospital junto com o grupo da Conceição, de repente nós estávamos indo todo sábado fazer a visita no asilo, e cantando, e aí nesse meio de caminho aí eu encarnei um cara no cenáculo que eu fui um carrapato desse cara, né? Nunca mais me afastei da sombra desse cara. Esse cara, para mim, foi inspiração, né, cara? Muitas vezes, eu, na escuridão, assim, cara, eu olhava para ti e pensava assim, cara, esse cara, para mim, é a luz de Cristo. Eu preciso estar com esse cara, eu preciso estar perto dele, eu preciso fazer o que esse cara faz, eu preciso estar com ele. Eu não imaginava que seria tão bom, cara, olhar para ti e ver esse Jesus que tu transmitia, era esse Jesus que eu queria para mim, sabe? É isso que eu tento fazer hoje, eu faço com maestria porque eu aprendi contigo, entendeu? Eu queria esse Cristo que tinha dentro de ti. Eu não queria aquele Jesus crucificado. Eu queria esse Cristo vivo, cara. Esse Cristo que transborda, esse Cristo que contagia. Era esse Jesus que eu queria. E eu achei, cara. Sabe? Então, gratidão muito a Deus hoje pela tua vida, por tudo que tu já fez, por mim e por todos nós no cenáculo. Eu vejo assim que acho que a coisa mais linda que tem no cenáculo é a gente poder inspirar alguém. E eu fui inspirado, eu encontrei Jesus Cristo, foi na tua presença. Tanto é que eu nunca mais larguei, né? Daí me tornei o carrapato do PT. Que loucura que foi tudo isso, cara do céu. E daí eu me lembro que quando saiu o telefone celular, né, eu conto até hoje aí nos grupos, pessoal, quando lançaram o telefone celular, aquele de cartão, né, daí ninguém tinha celular, mas eu comprei um celular porque tinha um cara que tinha e eu podia falar com aquele cara. Eu comprei o celular, o único que tinha o celular na época era tu.
custava uns 5 pila o minuto da ligação. Eu ligava pra ti, o único cara que tem, eu vou ligar pra ele, né? Mas, cara, era... Então foi assim, sabe? Foi uma evangelização que funcionou pra mim, né? Eu poder caminhar do teu lado, foi a minha inspiração. Hoje, tudo que eu sou, eu sou porque você, né, me inspirou e me ajudou a ativar o meu propósito. Eu acreditei em tudo aquilo que tu disse. Força, com coragem, com fé, e é isso que eu quis viver. Hoje, diante de tudo que nós já vivemos, toda essa história linda que nós construímos, testemunhos, não fomos perfeitos, em muitos momentos nós também caímos e não fomos entendidos. Muitas vezes nós nos machucamos na jornada e por estarmos, às vezes, como referência de muitas pessoas, não fomos compreendidos, não fomos entendidos, mas nós conseguimos amar as pessoas mesmo quando elas oferecem o pior delas para nós. Eu acho que isso nos assemelha cada vez mais com Jesus. Todas as pedradas que a gente levou no caminho não foram interpretadas como maldade, foram interpretadas como sinais de Deus para que a gente se torne cada vez melhor, cada vez mais santo e cada vez mais forte. E o santo que eu falo, que a gente está buscando ser sadio aqui, viver a igreja de Cristo, viver aquilo que nós somos de verdade, sem hipocrisia. O importante é o Cristo, né? E a gente está vendo os frutos disso tudo hoje. Eu costumo dizer que eu sou um milagre no Senado. Depois de mim, eu vi tantos e tantos milagres acontecerem no Senado. É como Paulo diz, né? Eu tenho um espinho na minha carne, né? O Evangelho de Cristo é um espinho na nossa carne, é a nossa batalha. Viver assim é o que nos faz felizes. Que ao lado de Deus é possível ser amado, aceito como eu sou, tal. Eu já estava saindo com as malas, aí tu chegou para mim e disse assim, ô Dionísio, me dá um abraço, tal, né? Eu não larguei as malas, aí tu disse assim para mim, pô, tu não vai largar essas malas para me dar um abraço? É aquilo, é um abraço de um pai, é um abraço de alguém que diz assim, ó, vem comigo que não importa o que tu fez, não importa o que tu foi, o espetáculo não é uma porta fechada, é uma porta aberta para todos nós. Começamos o cenáculo aqui em 2007, eu encontro a Karen. Só fui ver a Karen no sábado à noite. Olha, ela tá de capuz, com aquele capuz do cenáculo, assim, só a cara de fora, só isso aqui de fora, assim, né? Mas eu olhei para ela e ela olhou para mim, e eu olhei para ela, ela olhou para mim, e Deus diz assim, ó, vocês dois vão viver juntos, é a vida de vocês, casados para sempre, né? Tipo aquela coisa. De cenáculo, 22 anos. De casado, são 10 anos. 2 filhas lindas, maravilhosas. Uma história marcada, né, com muito amor, muitas músicas, canções, com muitos testemunhos, com experiências que só Deus sabe quanto nós já vivemos, coisas que só nós podemos contar. E aí, minha gente, que espetáculo, hein? A Fadinha já deixou uns pila lá, não? Umas moedinha? Oi, fala mais alto. Fala, oi. Boa noite, pessoal. Eu só quero te dizer obrigado. Obrigado a Deus por tu ter vindo fazer parte da nossa vida aí. E que bom que a gente se conheceu jovem e a gente tem a vida toda ainda para viver junto e para celebrar tantas coisas, como tu disse, né? A gente tem tanta história que realmente só a gente poderia contar de tudo que a gente já viveu, de tantas alegrias. Hoje eu digo assim, ó, eu quero ser que nem o Dionísio, hoje sou eu que digo aí, no teu trabalho, em tudo que tu faz, entendeu? Parabéns, cara. Tu tá mudando a vida de muita gente aí e é um orgulho pra gente aí, sabe? Eu sempre te disse e digo de novo, né? Da onde que Deus te tirou e onde que Deus te colocou, né? E tudo mais que Ele tem para te dar ainda. Então, parabéns, cara. Parabéns. Obrigado. Uma alegria, a nossa irmandade aí, tudo. Jesus Cristo, nosso Pai, Deus, Nossa Senhora, que eles possam abençoar muito a jornada de vocês e que vocês entendam que tudo que a gente passa na vida é sempre um aprendizado para a gente ser melhor. Mais uma vez, um beijo no coração. Obrigado por tudo. Como é bom a gente ter alguém nessa vida para chamar de amigo, para chamar de irmão. E é isso que eu te chamo, meu amigo, meu irmão, há 22 anos. Isso aí. E isso é quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Isso é o que mais vale.